Opa, opa, meus colírios, começando mais um relatório colírio aqui neste canal que tá um pouco desativado, não tanto assim, né? Na verdade, o que tá desativado são os relatórios, né? Eu não tava conseguindo fazer e o motivo é muito simples. Eu não tava conseguindo fazer os slides, né? Meu filho começou a caminhar agora e não consegui fazer mais slides, parar para o computador para fazer, não dá, ficava vigiando ele, não consegui, tá? Mas estamos de volta aí, tá? Vou trazer mais relatórios. Saíram mais textos, então a gente tem material aí para fazer, tá? É só questão de fazer os slides e gravar, certo? Vamos começar hoje falando então sobre se o brasileiro ainda ama o futebol, tá? E já peço para você se inscrever aqui, deixar um comentário e falar aqui o que você acha, se o brasileiro realmente ama futebol ou não, tá? Pode ser que seja uma coisa do passado, pode ser que as pessoas nem gostem de futebol. Deixe sua opinião, tá? Vamos lá. Esse texto aí tá baseado num artigo, tá? Que é o Popularidade do Futebol no Brasil, uma análise sociológica, tá? Esse artigo aí, eu tenho muito orgulho dele porque ele me rendeu muitas citações, mas também me rendeu uma entrevista. Me entrevistaram para falar sobre o Pelé, o grande repórter Wilson Jusioka, Yoshioka, tá? Gilson, ai, meu Deus do céu. Gilson Yoshioka, tá? Não vou editar porque eu tô gravando tudo de uma vez, não vai dar tempo de editar. Mas o Gilson me entrevistou e é meu brother até hoje. O cara é muito legal, um poeta de primeira, tá? Bom, mas enfim. Esse artigo aí então vai ser a base da aula de hoje, tá? Que é a teoria que eu montei. Aí vocês digam nos comentários se vocês concordam ou não. Bom, no artigo eu vou falando de duas coisas, né? Primeiro a cultura brasileira e o futebol, que é um esporte britânico, tá? Eu botei briânico, mas é britânico, tá? Em teoria, uma cultura latino-americana de origem que teve uma forte colonização portuguesa, que teria a ver com o futebol, que é um esporte britânico ali, por que essa febre tão grande? Por que cultura se liga com isso? Qual a corrente que gera isso? Por que ocorre essa aproximação, tá? No artigo, eu falei que isso era uma afinidade eletiva, tá? Aí vocês olhem o artigo com calma. Eu explico lá o que, que é isso, tá? É um conceito sociológico, afinidade eletiva. Mas existe uma afinidade eletiva entre a cultura brasileira e o esporte. E eu gostaria de entender por que ocorre essa aproximação. Aí, o que, que eu fiz? Eu estudei cultura e história a partir de revisão bibliográfica, que é um procedimento de a gente ler o que as pessoas já escreveram. É isso aí, tá? Então eu vou analisar a cultura e a história por meio do que já se escreveu sobre ela, que faz desse estudo quase uma meta-análise, tá? Não poderia ter chamado assim, né? Mas não chamei, porque na época eu não sabia que era meta-análise, tá? Esse artigo é um pouquinho antigo. Mas é uma meta-análise de uma literatura ali sociológica e histórica. Vamos lá. Por que eu comprovo que existe uma aproximação, tá? Por alguns motivos. Bom, primeiro que o jogador aqui no Brasil basta ser jogador que a gente sabe que é futebol. Pensem, isso não é uma coisa tão direta. Porque se eu falo que eu sou um jogador, o esperado é que você já fale jogador de quê? Jogador de vôlei? Jogador de basquete? Jogador de rugby? Jogador de tigrinho? Jogo do tigrinho? Você tem que dizer o que é o ser jogador. E aqui no Brasil não. No Brasil tu falou jogador, as pessoas já na hora já percebem que tu é jogador de futebol, tá? Então isso já mostra que existe uma aproximação, tá? Com um esporte específico, porque ele já é íntimo, né? Já é íntimo. Nação brasileira, tá? Muitos estudos mostram que o futebol foi utilizado tanto por governo quanto por pessoas entusiastas para montar a identidade nacional, tá? Aí vocês vão encontrar muitos estudos, tá? A gente pode questionar esses estudos, não tem problema. Com dados a gente pode questionar tudo, mas isso é um fato que existe essa percepção de que o Brasil Futebol e a nação, o patriotismo, se formula nessa interlocução com o futebol, tá? Tempo de televisão é uma evidência para mim, né? Um esporte que dura 3 horas na televisão é porque a televisão vê que tem uma demanda, até. Porque a televisão tudo é corrido, a televisão que ainda existe hoje, né? A TV todo o tempo é contadinho, tudo certinho.
E daí o esporte, o futebol é um esporte que é 3 horas, tá? Então, tipo, é uma evidência muito forte, tá? Que o futebol tem uma associação com a cultura, tá? E por fim, o futebol é visto como uma ascensão social no Brasil. Significa que tem uma demanda muito forte, de novo, tá? É só ver meus alunos. Eu perguntei para eles o sonho deles e a maioria esmagadora é ser jogador de futebol, masculino, feminino, tá? Então, isso mostra que existe uma relevância muito forte, uma aproximação muito forte de uma prática cultural do futebol, não é só uma prática esportiva, também cultural, tá? Por que será que isso acontece? Por que exatamente o futebol? Tem muitos esportes por aí que poderiam ser os esportes da nação, tá? Vamos botar entre aspas aqui, esporte da nação. Mas por que o futebol em específico, tá? Por quê? É isso que eu vou tentar responder nesse artigo. Eu vou lançar essa teoria e vocês vão poder dialogar comigo, tá? Vamos lá. Primeiro que quando eu fui falar do futebol, eu pensei em pegar não o esporte que a gente vê na televisão, né? O super profissional, tá? Esse as pessoas não conseguem jogar, né? O profissional com o campo, com a linha tal, medidas tal. Esse aí não tem como, tá? A gente não consegue jogar. Porém, a gente joga um jogo no Brasil que é com as regras mínimas, com o mínimo que precisa ser feito para ser considerado uma partida de futebol. Então eu botei ali, ó, tá pequenininho, mas vocês pausem o vídeo e vejam. Campo de jogo, número de jogadores, equipamento dos jogadores, árbitros, fiscais de linha, tá? Como é que era na minha rua era assim, né? Todo mundo era juiz, todo mundo jogava, a gente fazia goleira com chinelo, né? E então a gente tinha ali o número de jogadores, a gente tentava sempre fazer pareado para cada lado e se não fosse possível fazer pareado, a gente fazia os melhores compensando os melhores entre os times. E tinha contagem de gols, tiro livre, pênalti, arremesso lateral, tiro de meta. Tudo isso, tá? Era o mínimo do mínimo para se praticar o esporte, tá? E daí, essas são as regras mínimas, tá? Isso aí, até me inspirei nas regras mínimas do xadrez. Tem um outro artigo que fala disso, de um autor que sob o nome é Kishimoto, tá? Que ele explica como são as regras mínimas no xadrez. No caso, eu utilizei para fazer regras mínimas no futebol, tá? Porque essa é o vínculo, né? A prática cultural acontece pelas regras mínimas, tá? Não teria como elas acontecerem pelas regras oficiais. Não, não se tem. A gente não vai jogar futebol num campo de futebol. Aquilo ali, uma pessoa normal que não tem treinamento de alto impacto não aguenta correr aquilo ali tudo. Ela se lesiona, ela não aguenta. Então, são regras mínimas, tá? Que permitem que a gente pratique o futebol. E pense, o futebol, em teoria, só precisa da bola, né? Da bola e dos chinelos e o espaço. Só. Então, de certa maneira, ele já se adapta muito bem para um país que a gente tem subdesenvolvimento, né? Então, tendo a bola, já se pode começar a jogar. Não é assim com todos os esportes, tá? Vai jogar taco, tem que ter os tacos. Vai jogar tênis, tem que ter raquete. Vai jogar, deixa eu ver outro esporte. Beisebol, futebol americano. Todos eles precisam de equipamentos de proteção, porque você pode simplesmente joga futebol americano sem equipamento, tu pode ser esmagado. E o beisebol, aquela bola lá te acerta na cabeça, mas por isso que os caras usam os capacetes no jogo de futebol americano. Você acha que é pelos bastões? Não, é por causa da bola. A bola é muito perigosa. Bom, vamos lá. Bom, o slide desconfigurou um pouquinho na hora que a gente jogou aqui na apresentação. Então eu vou primeiro avançar um pouco e depois eu volto, tá? Vamos lá. Vamos ver esse quadro e depois eu volto ali, tá? E analiso de novo, porque daí eu vou conseguir perceber o que é o que, tá? Então, os participantes, então, gente, eu coloquei assim, ó, eu mostrei para vocês pelas regras mínimas como é que funcionava e analisei, tá? A bibliografia acadêmica escrita. E eu fui percebendo algumas categorias de análise, tá? Que são filtros que eu utilizei, que eu
determinei depois de ter lido o material e utilizei para organizar as informações e estabelecer a ponte entre os dois, né? Então, essas categorias são o que liga nossa cultura brasileira e o futebol. E o primeiro dele foi os participantes, tá? Coloquei algumas regras aqui que compõem, né? As regras mínimas. Campo de jogo, número de jogadores, comando de jogador. E essa categoria, tá escrito aqui, mas eu vou dar uma complementada, né? Eles têm a ver com as características dos jogadores e a disposição deles, tá? Como eles vão participar e se engajar no jogo, tá? Pode ser jogando ou até mesmo assistindo, né? A torcida também faz parte do jogo. Se não fizesse, para que os clubes iam querer jogar na própria casa? A torcida é um fator importante que aumenta a moral, né? Autoridade, então. Os árbitros, fiscais de linha, duração da partida, início de partida, tá? Então essa categoria ela tem a ver com as características e disposição do modo como o poder se apresenta na atividade futebolística, tá? Como eu penso assim, a arbitragem, por exemplo, ela tem um poder, né, sobre o jogo. Ela tá aplicando a regra, tá? Mas a regra também é interpretativa. Em alguns casos é interpretativo. Então tem um poder, exercício de poder também, tá? Não podemos ignorar. E por fim a bola, tá? A bola é a coisa mais caótica do jogo, ela tá ali, ela circula, ela é o objeto de desejo, mas também, ao mesmo tempo, se ela entra no ela é objeto de repulsa, você não quer que ela entre no seu gol, mas você quer que entre no gol adversário. Então, a categoria corresponde às características da disposição do modo como a bola se engaja na atividade futebolística. Então, vocês vejam, participantes é como se fosse sociedade civil, autoridade é o poder, o governo, e a bola é aquele quase o recurso, como diz na economia, né, o ativo circulante, né, o dinheiro. E ela circula mesmo, né, ela está ali circulando. O objetivo dos indivíduos é colocar a bola no gol do outro. E é isso, vamos seguir em frente. Na verdade, seguir para trás, porque ficou para trás a autoridade, então provavelmente aqui são os participantes, tá? Vamos lá. Os participantes num jogo de futebol, eles estão em posição de time explicitamente, tá? Então, eles têm camisetas e uniformes que demarcam explicitamente qual é um time e qual é o outro, tá? E na cultura brasileira a gente tem muito forte um traço de pessoalização, tá? O que é pessoalização? Isso vem desde os portugueses. Pessoalização é quando muitos dos seus acessos a benefícios eles provêm de contatos com outros indivíduos. Então, tu tem outros indivíduos que tomam contato contigo e tendo essa rede de contatos, tu consegue benefícios que talvez tu não conseguisse de outra maneira. O Brasil ele tem um histórico muito grande de que os grupos que se associam com o Estado acabam tendo mais influência para conseguir benefícios que outros que não se associam. Então, a gente está falando de corrupção, que favorecimento, corporatismo, tá? A partida de futebol, ela evidencia exatamente, isso fica tudo explícito, né? É quase uma catarse para o brasileiro ver o, o atleta ali, os grupos ali bem delimitados e bem definidos e sabendo o que está em jogo, tá? Então os participantes eles trazem esse apreço de se saber, é um esporte coletivo, quem contra quem. E o que não ocorre, né, na realidade brasileira. A gente não sabe qual grupo está mancomunado com o governo, com grandes detentores de capital. Você não sabe, tá? Então, isso é um fator relevante para a imersão do brasileiro no esporte, tá? Então, a cultura brasileira consegue apreciar essa característica do estado do esporte que vai contra o que a cultura acha correto, tá? Se vocês acharem que eu estou viajando, podem comentar, não tem erro, tá? Bora lá. Autoridade, então. Bom, a gente tem então um juiz que ele oficialmente é a autoridade
E depois veio o VAR, mas o VAR também ele só é chamado, né, quando o juiz solicita, e mesmo com o VAR ainda existe uma interpretação de uma equipe, e mesmo com a interpretação de equipe, ainda existe a decisão final do juiz. Então, o juiz ele tem um poder muito grande para a definição de uma partida, embora depois se possa tentar anular uma partida, mas naquele momento ele tem um poder muito forte. E vocês vejam, ele se distingue dos jogadores, tá? Então, ele é como se fosse um juiz de uma partida que é imprevisível e ele assume um papel que, em teoria, é quase impossível de cumprir, né? Que é assumir aquele lugar de justiça. E a gente sabe que, além de ser interpretativo, muitos lances são interpretativos, não quer dizer que eles sejam, por isso que desenvolveram o VAR. Existe uma promessa aí que não pode ser cumprida ou às vezes pode até ser corrompida, né? Então, o fato de se poder xingar o juiz atribuindo a ele explicitamente que ele tá de um lado ou tá no seu próprio interesse, também é catártico, tá? Pro brasileiro, pra cultura brasileira. Porque ele tá conseguindo muito explicar as próprias dificuldades com base num corporatismo, que é esse questão de os grupos se auxiliarem entre si em questões de poder, tá? Então, a gente tem no jogo de futebol uma oposição um ponto em que o Estado aparece e tudo pode ficar explícito de acordo com as decisões dele, tá? Então são decisões na hora, específicas na hora, e que pode ter a ver com essa outra catarse de quando você xinga o juiz, na verdade está xingando o próprio Estado, tá? E eu já vi muitos relatos de pessoas que falam que desestressa muito quando vai ver um futebol e xinga o juiz um monte e sai de lá limpo, entre aspas, limpo de estresse, né? Então a gente tem essa questão muito forte do juiz, tá? Que é a autoridade em campo. Vamos lá, a bola, tá? A gente tá então utilizando a bola como um recurso, né? Ela é o recurso que define, né, o resultado do jogo. Sem ela não. Bom, futebola, né? Foot é perna, bola, ball é bola. A gente vai ver que a bola é o recurso distribuído, né? Que ela também depende, o posicionamento dela também depende da autoridade do juiz, tá? Para além dos participantes. Então, a gente vai observar que ela é o ponto focal do jogo, né? Todo jogo ocorre em volta da bola, né? Todos os movimentos dos jogadores só têm validade por a partida se elas estão envolvidas com a bola, tá? Então, a bola ela é o mote perfeito para se pensar o grupo acontecendo, tá? Então, também é catártico que a bola seja buscada porque são grupos antagônicos buscando esse recurso. São as panelas, né? A gente fala muito de panelas e aqui tem bastante panelas, né? E especificamente na composição brasileira tem muitas panelas e panelas que são ligadas com o governo ou não. Então a bola aqui ela acontece isso, ela tem essa condição dúbia, né, de ser desejada e ser de seu desejo, seu medo e ser alegria, tudo junto, que é uma montanha russa de emoções que acaba, de certa maneira, atraindo, né, pela tensão que se gera por não se saber o sentimento que vai ter. Então, gente, essas são algumas reflexões, tá, sobre o futebol e a cultura brasileira, tá? No meu entender, são esses os motivos que ligam um com o outro. Vocês podem acessar o artigo na íntegra na descrição do vídeo. E não se esqueçam de novo de comentar, de curtir, se possível, compartilhar. E me incentivem, porque daí semana que vem eu venho com mais um relatório Colírio e a gente vai dando continuidade, certo? Vamos ver se eu consigo fazer uns slides aí durante a semana, tá? Isso aí, até mais. Fechou.